Espera. Sou neto de um brasileiro que veio parar ao Faial e ficou por ali, casou-se. E de pequenino, quando ele nos acompanhava à escola, ele dizia muita vez, porque o meu avô era do Correio da Horta, e o Correio da Horta naquela altura toda a gente dizia que era a maçonaria Félix. E o meu avô, eu ouvia meu avô dizer, meninos, eu não sou maçónico, eu sou socialista. A gente não sabia o que era aquilo. E vivemos montes de anos sem saber o que era aquilo. Fomos para o liceu, e no liceu, aqueles mais velhos diziam, vocês acautelem-se, não se diz nada contra o governo porque é proibido e não sei mais. E foi na altura que eu, e quem diz eu, os Estados do meu tempo, se acautelavam. Acautelavam sobretudo quando tinham que falar e falavam todos. Muitos não falavam bem, mas também não diziam mal. Eu tinha muitos colegas meus que depois tiraram cursos superiores e foram todos presos, quase todos. Do meu tempo, poucos foram os que tiraram o curso superior que não foram presos. Mas a gente, eles iam embora, eu fiquei ali na porta, fui professor ali 10 anos e só uma vez na vida é que me apercebi que tinha lidado 2 anos com o senhor da Pinto, que era doutor, tinha vindo para ali para inspecionar os mancebos que iam para o Canadá. É claro, o senhor tinha 2 filhas e fui professor delas, nas Angústias. Nunca tive problemas nenhums com eles e só me apercebi que o senhor era da PIDE num jantar do Amor da Pátria, ele dizia que tinham sido 2 anos extraordinários que tinha vivido na horta, porque nunca tinha sido necessário buscar os valores. É claro que nessa altura eu apercebi-me que o senhor era efetivamente da PIDE. Mas que eu saiba, a horta nunca teve PIDE, graças ao senhor Dr. Freitas Freitel. Agora, tinha pessoas que chamavam informadores na altura. Se eram para o bem, se eram para o mal, não posso dizer porque eu nunca lidei muito com esses senhores, lidei com alguns filhos de alguns, mas todos me tratavam bem e eu também sempre os tratei com delicadeza e respeito. Quando fui professor, tive que fazer um juramento, e fiz o juramento tal qual como os outros fizeram, para me darem o diploma de professor. E quando tomei posse, fiz outro juramento na direção escolar, onde eu dizia que era contra todas as ideias subversivas, já nasceu o resto. Mas sei que tínhamos que fazer esse juramento para podermos entrar na função pública. Nunca pertenci a, digamos, a grupos partidários, fossem de onde fossem. Os meus colegas vinham daí de fora, conversavam comigo, tudo mais. Eu sabia que eles estavam falando e com razão, mas eu não podia dizer absolutamente nada porque era proibido, na altura era proibido. Tive 3 anos na volta, a dar escola, nunca tive problema nenhum. Tive 4 anos nas Angústias, 2 anos embaixo, 2 anos em cima da pedreira. Graças a Deus também nunca tive problemas. O seu governador é que era governador civil. Nas Angústias tenho o primeiro choque político, chamemos-lhe assim. O senhor comendador Jorge Avelar era então o maioral da Faialcoll, um senhor importante de São Miguel, morava numa casa muito bonita, por cima da farmácia Alcoque. Esse senhor convidou-me, por
Pelo menos eu fazia parte da lista da Comissão Política Eleitoral. Funcionava na escola onde eu era professor. Claro que eu nunca acreditei na política e nem sequer apareci lá. Estava no Café Internacional, a jogar o dominó, apareceram 2 polícias à porta e um grande amigo meu, o Sr. Matoso, depois foi presidente da Câmara de Santa Cruz das Flores. E ele disse: "Moço, é para ti." Eu cheguei à porta, era o Tomás, mais um sujeito aqui do Pico, e disse: "Estou preso." Diz ele: "Olha, vais para a Rua do Mar, a gente vai por aqui, que é para não andar nos teus." Disse: "Oh, bem, eu sou amigo de vocês, porque é que não vou com vocês?" E fui com eles. Quando cheguei ao Governo Civil, o senhor que estava de polícia a tomar conta do governador era um senhor de Santa Mar do Pico. Como era o nome dele? Tenho um filho que é da SAT, ou lá que é, ou da TAP, que está agora na política também, na Horta. Moraes. O irmão. E o polícia diz assim: "Parece impossível ser tu, rapaz." Depois eu estava a meter em política, chama, era política nenhuma. Eu não sei o que é que vai ser tu e tal. Nisto aparece o senhor capitão do Porto, Chavilar, eu era professor do filho dele. Foi médico e morreu ali na Horta, Caçaroso. E o Chavilar disse: "Professor, o que é que você foi fazer?" E eu: "Você não fez nada de mal. Não fui às eleições, não acredito. Sou mais nada." Diz ele: "Aliás, toda a gente está aqui, os grifos no ar, por sua causa." Dali a bocado veio o tenente Sampaio, eu era lá de casa. "Oxe, parece impossível. Agora tu estás a dar-me trabalho à gente do diabo." Mas eu não sabia que estava a dar trabalho nenhum. A única coisa que sei é que o Sr. Governador, quando acabou lá a brincadeira, disse: "Anda para cá." Metemos no seu carro e fui jantar para a casa dele. Depois mandou-me para casa. A segunda vez foi também umas eleições. Eu, nessa altura, fui pago e fiz 2 sessões. Uma na Ramada e uma na Encruzilhada. A dizer bem de um senhor que eu nem sequer sabia quem era, nem nunca soube, chamado Comandante Salminhares. Que eu nunca o vi, nem nunca. E é claro que eu também fiz uma coisa parecida e voltei a ser preso. Mas dessa vez nem sequer fui ao Governo Civil. O seu governador deu ordens para me ir impor em casa dele. Quando eu cheguei à casa dele, as filhas riram-se muito, mas a esposa. Jantei lá em casa e depois eu fui-me pôr em casa. Mas disse-me, preveniu, e disse-me: "Zé, ainda se brinca mais com isto. Olha que a vida é assim, assim, assim." E eu fiquei a olhar. E tive quase a dizer, mas não disse. Mas pensei. Eu era bem pequenino e meu pai passou comigo na Praça da República. E estavam a discursar no coreto onde toca a música. E uma das pessoas que discursou, que disse: "Então, conheci perfeitamente, era o Sr. Dr. Freitas Pimentel, a censurar o governo." E na altura ele era governador. Bem, na altura, quem mandava no Faial era o Sr. Dr. Neves. Era um homem que era ele não era da União Nacional, mas era para aí. Na altura talvez não havia União Nacional. Eu continuei a minha vida. Só estava aqui no Pico, em exames, em São Roque do Pico, e chegou um navio ao Faial. O doutor Tibério entra para lá para a sala de exames dentro. Eu, na altura, era delegado de turismo. E diz: "Moça, está chegando ao Faial um navio com 1.600 turistas. Uma avaria. Estás aqui?" Digo: "Eu estou aqui, não posso abandonar isto." Mas uma das senhoras que estava comigo
mãe do Fernando, que a gente tinha o apelido Fafá, que era, já à altura, era um grande advogado em Coimbra, e era filho de um irmão do João Capitão, também era professora. E a senhora disse, vai-te embora, José, que eu acabo aqui o exame. E o doutor Tiber trouxe-me no carro para a Madalena, embarcámos na lancha, eu fui ao Morro da Pátria buscar a pasta, que era a pasta do turismo, na altura, e eu fui para bordo. É claro, quando cheguei a bordo, o mundo era, aquilo não era o meu mundo, era tudo estudantes, alguns muito bem vestidos, assim, pequenas muito bem vestidos, outros nas piscinas a tomar banho, e uma familiaridade fantástica, começaram a tocar e a fazer graças, e eu ainda estava à espera daqui, fiquei assim meio atordoado. Vim para a terra com um grupo, dei uma volta à ilha, depois dei mais outra, e à noite eles fizeram um jantar e convidaram as autoridades de terra. Eu não era autoridade, mas como pertencia ao turismo, fui convidado. E fui também. E deu então um baile. Foi a primeira vez na minha vida que vi o Harry James a tocar um trompete de prata. Aqueles estudantes eram tão pobrinhos, ou tão pobrezinhos, que naquele navio, o jazz onde aquele senhor tocava, que devia ser uma fortuna para aquele senhor vir ali tocar, mas lá está. Vi aquele senhor, fiquei muito admirado. E nessa altura fui preso. E fui preso de uma maneira muito engraçada. Uma senhora com quem eu dancei, que era, parecia-me ser muito boa criatura, e devia ser, foi mostrar o que se dizia dos Açores ao camarote. No fundo, eram 5 ou 6 linhas, umas coisas muito pequeninas, mas eu estou no camarote dela e disse, mas este barco está a andar. E boto-me por aí acima. Nasceu cá de cima, fui preso. Um gajo, fui lá, sentei. Depois ele disse que eu dissesse em inglês. E ele disse que eu estava preso, o barco já estava a andar, da horta, não sei quantos e tal. E dali a bocado eu ouço, bom, eu vi todo a tremer. Então tinha chegado a ordem ao comandante, ele deu a volta para me deixar preso na horta. Assim foi, cheguei fora da horta e estava a guarda fiscal, a polícia e a capitania. Todos para me prender. Deram-me a escolher e disse, eu quero a capitania. Eu queria ter com o capitão do Porto, que ele era pai do aluno meu. Já vi lá que já morreu com certeza. O piloto Faria que tomou conta de mim. Trouxe-me para a terra, meteu-me no jeep da capitania, um jeep, uma coisa do tempo da tropa, e disse, olha, vais para casa sempre estás um instantinho em casa. Bati à porta, minha mãe ia morrer, cá sabia que eu estava na horta, assim que me veio à calor da manhã, ia morrer, disse, mãe, está tudo certo. E assim foi. Calhou que veio umas roupas lavadas para o pico, no outro dia de manhã, e o Sr. Doutor Tiber pegou em mim e levou-me para o cais do pico. De maneira que, às 3 vezes que fui preso, nunca dei por isso. E nunca havia cadeia. Foi preso, mas mal amarrado. Certo ou não certo? Estou aqui. Tenho consciência de que fiz o que sabia. Se melhor não fiz, foi melhor não soube. Dei escola 10 anos no Faial, 7 anos fui explicador, fui para o Pico, fui explicador, fui fundador do Estanato, trabalhei naquele Estanato muitos anos, tenho muitos alunos no Pico, que são o nosso orgulho, porque todos eles estudaram e se fizeram. Mas tenho que dizer a verdade. Há um homem
que embora a gente não concorde com ele, mas tem que lhe fazer justiça. E esse homem chama-se Dr. Freitas Pimentel. Aquele homem foi governador um monte de anos, mas não se consta, que eu saiba, não se consta de ninguém ter sido preso por ele. Ele tratava aquela gente toda bem, e a coisa que mais me custou foi, depois do 25 de Abril, e eu, que sempre bati palmas ao 25 de Abril, vou ao Faial, e quando cheguei ao Correio da Horta, olhei para a casa do Freitas Pimentel, aquilo era uma multidão fora de casa dele, e disse a Estela Martins, você, não te aproximes lá, que é uma revolução, eles vão tirar a placa do Freitas Pimentel e não sei mais quanto. O quê? Eu fui andando. Quem eram os mandões? Jaime Batista, Dona Ramos, Jorge Terra, o Terra que esteve aqui, chefe dos Correios da Madalena, que depois a mulher morreu, também que ficou, e o Espíndola. Os quatro meirões estavam ali, e eu cheguei, e disse, o que é que se passa aqui? E vejo um filho do Sr. Artur, que era cantor, com uma escada às costas. Só, o que é que vais fazer? Vou tirar aquela placa que está lá. E eu olhei para aquilo. Disse, amigo, vou falar contigo. Mas dei a volta, abri a porta de casa de Freitas Pimentel do lado e fui dentro. A Regina estava a chorar muito. A Fernanda estava cá. E a Regina estava a chorar muito, porque uma bandalheira que estavam a fazer contra o pai. E eu disse, olha, eu vou falar com o filho do Sr. Artur, ele é que vai tirar a placa. Arranjei uma verga, vou tapar para a janela fora, e eu vou ver se o convenço a engatar um buraco da placa na verga, e tu puxas a verga para dentro e eles, epá, o que é que fizeste? Mas ninguém bateu, ninguém bateu. O resultado não sei, porque eu fui ver, depois foi a minha mãe, já quando ia para baixo já estava tudo calmo. O senhor governador deve ter morrido desgostoso e pesaroso, porque se houve pessoa que bem serviu o Faial foi ele. E no fim de contas, ele teve a percepção nítida de que muitos daqueles que batiam palminhas nas costas, e o doutor era tudo em Madalba, estavam lá a cantar o fado contra ele. De maneira que, olha, continuei a minha vida, continuou a sua, foi-se embora a esposa, depois foi-se embora ele, hoje foi-se embora o genro, de uma maneira muito drástica. Eu tive muita pena da Fernanda na altura, porque ele foi buscar o jornal, a Fernanda foi buscar o jornal, e quando chegou, ele estava dando mais um tiro em cima para se acabar de matar. Mas uma coisa, professor, quando houve o 25 de Abril, o doutor Feitiço dele já não estava de governador da Horta. Não. Quem estava preso que era o Sancho Branco, o doutor Sancho Branco. O doutor Sancho Branco depois voltou outra vez e esteve aqui com a gente. O Sancho Branco era da alfândega, era uma belíssima criatura. E estou tanto certo, o Sancho Branco, quando vai visitar aqui, ainda nos últimos meses de governação, o homem, o padre daqui da tua freguesia, era o ouvidor das lajes, o padre Cardoso, mas o senhor Hermelindo, pararam o carro, queriam comer, porque eu alinhei os alunos todos naquela rua de São Leonardo lá abaixo, e depois lá à frente, para parar o carro do senhor governador para ver o palheiro onde dava a escola. E é claro, o professor Amaral perdeu a fala, era que era delegado. O senhor Hermelindo não disse, mas o padre menino, que havia ter vergonha e não sei mais quanto. É claro que o senhor governador sai, mete-me o braço e caminha para a escola. Diz, senhor governador, não precisa o senhor ir lá acima à escola. O senhor está vendo a escola aqui. Veio tudo atrás. Até o Linhagem, a Cambá também, veio tudo atrás. Esse padre Cardoso era da Criação Velha? Era da Criação Velha, sim senhor. E é engraçado. É engraçado.
O homem, Meu pai agora é. o homem disse-me assim: professor, fique descansado, essa escola vai desaparecer. Desapareceu, já não foi no tempo dele, mas desapareceu e eles fizeram a escola no lugar que diziam eles que era o lugar possível. Foram fazer a escola mesmo ao pé de uma bomba, da gasolina, em frente. Pronto. E eu disse, olha, se já faço uma escola nova. A escola nova estava a ser feita, ainda não havia patos feitos nem nada. E um dia disse ao empreiteiro, para a semana a gente vem para esta escola. Ok, não? Na outra semana nós estávamos lá, a minha mulher num lado e no outro. E eles trabalharam, acabaram a escola, puseram tudo, meteram lares, e a gente lá dentro. O padre não era a favor de melhorar as condições da escola? Claro que os padres tinham que fazer, era o que Era o governador mandava. Não era o governador, eram os senhores que mandavam. Havia os senhores do Pico. A elite, a elite. E é claro que os senhores é que mandavam. E o Zé Povinho falava por trás, mas não. Porque é uma das coisas que eu, ainda hoje me dou conta, eu sempre disse aquilo que pensei. Fosse atrás, fosse à banda, fosse à frente. E também sou assim. Agora, estes gajos aqui no Pico, a maior parte dos gajos que lidavam comigo, diziam reis e coristas por trás. Calado. Mas pertenceu a algum partido? Não, senhor. Não. Pertencia ao Partido Socialista no princípio. E ainda. Pertencia ao Partido Socialista, fui Yeah. ao Couso, fui às Flores, fui várias vezes a Lisboa, fui uma vez a São Miguel, levei a maior pateada que se pode levar na Voz do Operário em Lisboa, por uma razão muito simples. Estava a Voz do Operário cheia de delegados e eu devia estar calado, mas a gente era como a bois. O camarote era só para os dos Açores, mas a gente não se conhecia, a gente sabia lá quem era os do Corvo, quem eram os de São Miguel, era tudo. Pronto. E eu pus a mão no ar, e às tantas, um senhor estava lá a escrever, e eu disse-lhe, quando chegasse a minha vez, queria interferir. Eu ia dizendo agora o nome desse senhor, não sei se é vivo, se é morto, Sr. Forte. E eu disse, olha, Sr. Presidente, eu só quero, eu não sou de cá, venho do Pico, sou feialense, moro no Pico, gostaria que as pessoas que não fossem quadros, que se pusessem em pé. As pessoas não fossem. Que não fossem quadros, que eram tudo trabalhadores, naquela altura era tudo trabalhadores. E puseram 191 pessoas em pé e eu bastei. É para ver uma pateada, que eu não quero saber. Fiquei com a mesma cara. Sim. Isso não tirou um bocado nenhum. Mas fiquei mais ou menos ciente de que o nosso país estava muito longe, mas muito longe de ser uma democracia. Claro que no princípio houve uns deslides para a esquerda, uns deslides para a direita, e houve umas coisas então que se passaram e que não se deviam ter passado. E passaram-se porquê? Porque havia os meus colegas e gente do tempo deles estavam muito adiantados relativamente a gente. A gente cá sabia o que era política, a gente sabia que estávamos numa ditadura e que queríamos arrebentar com aquilo, mas não sabíamos mais nada. Esses gajos já sabiam, esses que estavam em Coimbra, em Lisboa, mas a gente não sabia. E aí o que é que aconteceu? Dão aqui uma voz ao povo fantástica, e o povo, em vez de disciplinarmente começar a ter, voltava-se aí, ficavam-se a falar uns com os outros, famílias arrebanhadas. Foi um autêntica vergonha. Uma bagunça. Uma autêntica vergonha. Era. Agora, e eu lembrava-me do Freitas Pimentel. Ele dizia, muitas vezes, José, no dia que o nosso país tiver eleições a sério, vão-se comer uns aos outros.
Não se comeram, mas trataram-se mal. E nas lajes do Pico, por exemplo, houve famílias que não se falavam. E eu estou a ver, numa ocasião, não está a vir por acaso, diz ele, oh, tu vais à com o escritor? Eu vou, o que é que não é de? Chega-se a Miguel, fui ao Royal, como era costume. O Germano era secretário regional, que chama para o José. Queria chamar, é passar para lá para fora. Porquê? Toda a vida andei eu lá. É pá, aquilo é um ninho da flá. Sabe, eu não entro lá e tu é. Já me ninguém. Continuei sempre a entrar lá. É pá, eu não tinha receio de entrar, fosse onde fosse, porque eu não tratava mal ninguém. Tinha as minhas ideias, pronto, já são minhas, não é? Mas sempre andei no Royal, mas a maior parte destes gajos daqui que tiveram no governo do Sr. Dr. Mota Amaral não punham lá os pés, os flashes tratavam-nos mal e não sei mais quanto e tal. O senhor foi uma vez de campanha eleitoral das Flores ao Corvo? Fui. No mesmo barco do Mota Amaral? Vim do Corvo para Conte lá a história. para as Flores. E vejo o senhor Dr. Mota Amaral, nem sequer sabia que ele lá estava, e eu tinha ido na companhia de um senhor doutor, já não sei o nome dele, que foi ministro daqui, e da esposa. Havia um tipo aqui do Pico que parece-me que foi com a gente na altura, que se chamava Brás, trabalhava na Câmara Municipal. Esse sujeito acho que foi com a gente. E claro que eu falei com o doutor João Bosco, na altura, e é claro, era impossível a gente vir na mesma embarcação, porque ninguém queria, não se confundiam. Eu achava aquilo uma polícia, ideias cada um tem as suas, a gente pode, porque é que a gente não há de andar no mesmo barco? Foi muito difícil, mas viemos, muito difícil. Depois chegámos às Flores e um senhor que tinha vindo de Angola, não sei se era Mesquita, convidou-nos e fomos para um clube Armas do Amaral. E chegámos lá, então fomos muito bem tratados. E eu vi muita gente, alguns meus alunos e outros meus conhecidos. Alguns colegas também. E no meio daquela atrapalhada toda entrou um sujeito, professor, não me conheceu. Eu também. Não estranhei. Veio para ali a conversar, acho que estava a conversar com o Pedro, que já morreu, era casado na altura com a Raquel, e nisto entrou para a porta dentro um senhor, mais uma senhora e um casalinho. Eu olho para ele, disse, isto é o José Augusto. E ele, assim que me viu, veio de braços abertos, deu-me um abraço, apresentou-me a senhora, os miúdos, e disse, veja lá, o que é a vida? Foste meu aluno e olha, já hoje és no seu doutor juiz aqui em Santa Cruz. O tal banana do tal professor veio-me logo cumprimentar, conheceu-me logo. Pá, aquilo mexia comigo, não era brincadeira, porque cada um é o quê? Eu nunca fiquei mal. Meu irmão, por exemplo, foi do PPD. Nunca a gente se zangou por causa disso. Ele era do PPD, eu era do BR. A gente sempre esteve bem. Só tem pena de uma coisa. E isso vai comigo para a conta. É que meu irmão foi do PPD. Aqueles gajos fizeram tudo e mais alguma coisa para ele ser gente. O Duarte meteu o pé na argola, coitado, ficou suspenso do mandato. Meu irmão ficou no lugar dele. Está lá o retrato do Duarte no corredor. Veja o retrato do meu irmão, um óculos. Porquê? Porque, eu vou-te explicar. Quem não tem, nem nome tem.
Como é que é o seu nome? Eu chamo José Azevedo, estou no pico há 62 anos. Viu o professor José Azevedo do Foial. Nasci na Horta, vivi 28 anos na Horta e já sou muito velho. Graças a Deus. Já está com... 91 feitos. À conta de Deus. Até mais 10 obrigado. anos que eu. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.